o nosso popular Batatinha, o pai do Murilo, na estica hoje, tá certo? O repórter Kaique Silva chega ao vivo, direto da sede do evento, do local onde acontece o evento, com mais informações e também as palavras dos principais dirigentes. Kaique Silva, ao vivo, acho que pela primeira vez no nosso Link TMC. Boa tarde, Seja bem-vindo. Caicão. É isso, Tomás. Abraço para você, abraço para todo mundo que nos acompanha aqui do Link TMC. Uma honra, né, Tomás? A gente que já dividiu algumas jornadas, alguns programas no esporte, agora também aqui no jornalismo, trazendo mais informação para você ligado aqui na TMC. Seguinte, Tomás, em um hotel aqui na região da Avenida Paulista, nesse momento acontece o Summit da CBF Academy, né? O principal evento de gestão dentro do futebol. E por aqui já passaram e ainda vão passar figuras importantíssimas do meio do futebol. A gente teve, por exemplo, a palavra do presidente Samir Childe, falando sobre o orgulho que ele tem, né, de dois clubes brasileiros novamente realizarem a grande final da Taça Libertadores no próximo sábado em Lima, no Peru. E também há pouco tivemos a passagem da presidente Leila Pereira. Ela participou de uma palestra junto, inclusive, com o presidente do Flamengo, BAP. Eles que têm algumas divergências políticas, algumas divergências por conta de outras questões, até extracampo, e também por conta dessa rivalidade aflorada entre os dois finalistas da Libertadores e os dois postulantes, né, ao título brasileiro, pelo menos até as últimas rodadas, quando o Flamengo encaminhou o seu título. E a gente aproveita para poder ouvir, portanto, a presidente Leila Pereira, que ela sim parou na zona mista. O BAP tinha um outro compromisso, não pôde ficar, né, depois da palestra que ele concedeu. Então a gente ouve a presidente do Palmeiras falando, inclusive, rebatendo um pouco daquilo que disse Abel Ferreira ontem na entrevista coletiva, reclamando de arbitragem. Ela foi por um outro caminho, ela fala, a gente ouve aqui no Link TMC. Eu não acredito, tá, que esses 5 últimos jogos do Palmeiras que nós não conseguimos vencer foi em virtude de arbitragem. Eu não posso terceirizar a responsabilidade que é nossa, tá? Nós não vencemos por responsabilidade nossa, por incapacidade nossa. Isso é muito claro para mim, isso é muito claro para o diretor de futebol e eu acho que também é muito claro, tá, para o nosso treinador. Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar corrigir, não é, esses problemas que ocorreram nesses últimos 5 jogos. Então, eu não concordo, eu não gosto, vocês me veem muito pouco falar sobre arbitragem, sobre problema de calendário. Eu acho que a realidade que nós temos é essa e nós temos que lutar, não é, para superar essas dificuldades. Porque essa dificuldade não é só do Palmeiras. Os erros da arbitragem não é só com o Palmeiras, são com todos os clubes. Vou falar claramente, quem está falando é o presidente do Palmeiras e quem fala pelo Palmeiras é somente a presidente. Foi por incapacidade nossa e que nós estamos cientes disso e, torcedor, vamos trabalhar para superarmos essas dificuldades. Tá aí, portanto, a presidente Leila Pereira, do time do Palmeiras. A gente está acostumado a ver uma Leila Pereira de muita personalidade, sem papas na língua, e ela falou, né, mais uma vez, deu uma declaração forte aqui sobre a questão da incompetência, segundo ela, do Palmeiras nessa reta final do Campeonato Brasileiro. A partir de sábado vai tentar, né, o primeiro brasileiro que pode conquistar um tetra, pode ser Palmeiras ou também o Flamengo. Outros personagens passaram por aqui, viu, Tomás? E alguns personagens, inclusive, serão protagonistas daqui a pouco, como o presidente Osmar Stabile, né, do time do Corinthians, e também o presidente Marcelo Teixeira, que é aguardado por volta das 4h30 da tarde, por volta das 5 e pouco, ele deve falar por aqui também, passando na zona mista. Se ele chegar um pouco antes, a assessoria prometeu que ele fala primeiro com a gente, depois vai para a palestra, então a gente vai repercutir ao longo da programação da TMC também a palavra do principal mandatário do time do Santos e também do principal dirigente do Corinthians. Agora, a gente aproveita para chamar a palavra do presidente Júlio Casares, que foi questionado por aqui, explicou toda a situação, né, do jogo contra o Internacional, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, acontecer de fato na Vila Belmiro, novamente, depois de um pedido de São Paulo que o jogo acontecesse no Morumbi, por conta de algumas pressões externas, por conta também de possíveis protestos das torcidas organizadas. O presidente teria voltado esse jogo, portanto, até contrariando algumas pessoas internamente no São Paulo, para o Morumbi. Ele respondeu sobre isso, se defendeu sobre isso, disse que não passam de narrativas, e ele aproveitou também para falar sobre equilíbrio financeiro. Júlio Casares fala e a gente ouve aqui no Link TMC. Eu tive aqui no passado e eu já estou aqui.
é a nossa luta inconstante, direta, frequente, para que a gente consiga um equilíbrio financeiro. Fair play está chegando, vai vir com muita força, que é bom para o futebol. Então, eu acredito que não só o fundo, o FDIC que nós fizemos e todas as reestruturações financeiras vão devolver ao São Paulo um viés de baixa da dívida, já com títulos conquistados. Aí vou dizer assim, então não vamos ganhar mais nada? Vamos tentar. Nós temos 20 clubes na Série A, 19 perdem. Essa é a leitura do futebol. Mas nós vamos lutar e acho que essa foi a razão. O São Paulo retoma um caminho financeiro e retoma um caminho de nominalmente abaixar a dívida e dar superávit, sem abrir mão da competitividade. Tá aí, portanto, o presidente Júlio Casares, respondendo a pergunta que eu fiz para ele, tá, Tomás? Ele foi chamado para uma palestra sobre gestão e eu perguntei quais fatores hoje no São Paulo colocam o clube como referência, a gestão dele como referência para que ele fosse um dos palestrantes aqui no Summit. É isso e ainda temos muito mais pela frente. A gente traz ao longo da programação da TMC, com certeza aqui no jornalismo e também ao longo da nossa programação esportiva. Tomás e amigos, grande abraço para vocês. Muito bem, valeu, Kaique, valeu demais. Importante ouvir o Júlio Casares e boa declaração também da Leila, né? Sempre muito justa, acho, ou quase sempre muito justa nas afirmações dela, dizendo, frase é forte, não podemos terceirizar a culpa dos tropeços do Palmeiras nas últimas 5 rodadas, como fez, de uma certa maneira, o Abel ontem na entrevista coletiva depois da derrota do Verdão pro Grêmio da Maiara. Agora, o Kaique, segundo o Ivan Drago, dá vontade de apertar, não é bonitinho o Kaique Silva, Maiara? É um show de carisma, Kaique. Nossa, carisma. Olha, só é um bom representante da TMC nesses eventos, né? Porque às vezes você tem que mandar gente carismática para esses eventos, né? Você não viu o filho ainda do Kaique, o Murilo. Ah, eu quero ver depois, hein, Kaique? Depois você me mostra. Valeu, Caicão, um abraço. Um beijo. Valeu, gente. Grande abraço. Sempre uma honra. Contem comigo sempre. Valeu.